O assunto de hoje é Trindade. Nós estaremos estudando a lição de número 4 da lição dos adultos, revista CPAD, que tem por título O Deus Triuno. Então hoje nós estaremos estudando sobre a Trindade. Trindade não é um assunto fácil de se explicar, de entender, de compreender, porque foge, da razão humana. A nossa compreensão é limitada sobre este assunto. Porém, Deus, ele se revelou a nós através das escrituras, através do tempo. Deus vem se revelando, se auto-revelando, e através dessa auto-revelação de Deus é possível nós entendermos e compreendermos sobre a Trindade. O próprio Jesus vai falar sobre isto, sobre a Trindade, vai inaugurar esse conceito, vai estabelecer esse conceito. A palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, é um termo usado a partir do 2º século, mas nós vamos ver a ideia da Trindade, o conceito da Trindade, de uma forma bem clara e objetiva no Novo Testamento. Então, Mateus 28, versículo 19, vai dizer o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na grande comissão, quando Jesus envia seus discípulos, o próprio Jesus estabelece o conceito da Trindade, dizendo que os discípulos, ao fazer mais discípulos, deveriam batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Então o Pai sozinho não é Deus, o Filho sozinho não é Deus, o Espírito Santo sozinho não é Deus. Os 3 juntos, a totalidade dos 3 forma um único ser chamado Deus, que nós conhecemos por Deus. Então Deus é a união ou a totalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles separados não são deuses, não é Deus, tá? E cada um deles não é um Deus separado. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus que subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo bem? Então, Efésios 4, do 4 ao 6, Paulo vai falar sobre isso. Que há um só corpo, formado pelo Espírito, um só Senhor, que é Jesus Cristo, um só Deus, que é Pai de todos, está sobre todos e em todos. Então, Paulo, em Efésios 4, do 4 ao 6, vai falar do Espírito, vai falar do Filho, do Senhor Jesus, e vai falar do Pai. Então, Deus é a totalidade, a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 juntos formam um único ser chamado Deus. É o que nós conhecemos por Deus, ok? A verdade prática diz assim: Deus, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esta verdade está em toda a Bíblia. Então não é que Deus se manifesta como Pai, depois Deus se manifesta como Filho, e depois Deus se manifesta como Espírito. Isso é uma doutrina herética que nós vamos ver mais para o fim da lição. Deus não se manifesta em 3 pessoas, Deus não se revela em 3 pessoas. São 3 pessoas realmente distintas, diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em glória, iguais em poder, iguais em essência, que formam um único ser chamado Deus, ok? E aí no tópico primeiro, nós temos o seguinte: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então, no item 1 vai dizer a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. A doutrina da Trindade, ela não fere o monoteísmo. O Novo Testamento, apesar de ser uma nova aliança, um novo pacto, um novo ser, uma nova história, ele tem as suas raízes no Antigo Testamento. Então, ele vem sendo construído a partir do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a ideia, o conceito estabelecido, arraigado, firmado de um único Deus. Ouve Israel, o Senhor é o teu único Deus. Então, nós sabemos que no Antigo Testamento, as nações, o politeísmo era muito forte nas nações. As nações tinham vários deuses. Porém, Israel foi chamado para servir apenas um Deus, o Deus Jeová, o Deus verdadeiro. Então, Deus se revela como o único Deus. Porém, a doutrina da Trindade, ela não fere o monoteísmo, porque a doutrina da Trindade não ensina 3 deuses. A doutrina da Trindade ensina 3 pessoas que formam um Deus. Então continua sendo
um Deus da mesma forma. No item 2, vai falar sobre a pluralidade, né? Sobre as evidências do Antigo Testamento dessa questão da Trindade. Então, quando Deus cria o homem, Deus fala lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Já está no plural, é o Elohim. Quando Deus vai confundir as línguas na Torre de Babel, também está lá escrito, desçamos e confundamos a língua. Então, essa palavra Elohim, essa pluralidade, já existia, esse conceito já existia. Então, a doutrina da Trindade, ela não fere de forma alguma o monoteísmo que é apresentado no Antigo Testamento. Porque nós não estamos falando de 3 deuses, nós estamos falando de um Deus que subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A revelação de Deus, Deus vai se auto-revelando, e Deus se revela como um único Deus. Aliás, uma coisa importante, no Antigo Testamento, raramente Deus é chamado de Pai. Ele é chamado algumas vezes, pouquíssimas vezes de Pai, mas como Pai das nações, ou como Pai de Israel, como Pai no coletivo, e não como Pai no individual. Esse conceito do Pai, de Deus como Pai, essa relação de Deus como Pai, como Filho, é apresentada no Novo Testamento exclusivamente por Jesus. Jesus vai chamar Deus de Pai. Jesus vai se referir ao Pai que está nos céus. Jesus vai se referir como Filho amado do Pai. Então, esse conceito, essa revelação, ela vai sendo expandida através do próprio Jesus, e é o próprio Jesus também que introduz o Espírito Santo como Deus. Então, é o próprio Jesus que vai revelar o Pai, vai revelar o Filho, vai revelar o Espírito como pessoas diferentes que formam um único Deus. Tá? Então, o Antigo Testamento não ensina claramente sobre a Trindade, por causa exatamente da questão do paganismo, né? Mas ensina que existe apenas um único Deus, e essa ideia de ser um único Deus é reafirmada no Novo Testamento, inclusive no texto que eu citei, de Efésios 4, do 4 ao 6, quando Paulo fala um único Deus, né? E Pai de todos aí. Terceiro, revelado no Novo Testamento, e aí no Novo Testamento, sim, nós temos uma revelação completa da Trindade, por causa de Jesus. Jesus vai introduzir a questão da Trindade quando ele fala batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois nós vamos ver os apóstolos reconhecendo Jesus como Deus, reconhecendo o Pai, reconhecendo o Espírito Santo como Deus, através das Escrituras, através dos versículos do Novo Testamento. Então, os cristãos primitivos mantinham como um dos fundamentos da fé o fato da unidade de Deus. Tanto ao judeu como ao pagão podiam testificar: cremos em um Deus. Então, isso não mudou. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus revelado no Antigo Testamento é o Deus que continua se revelando no Novo Testamento, mas agora introduzindo Jesus, o Senhor, o Filho como Deus, e o Espírito Santo como Deus também. E aí nós temos algumas, no tópico 2, heresias contra a doutrina da Trindade. Nós vamos ver sobre o unicismo, que vai falar, que vai pregar, que vai ensinar que Deus é um. Isso não está errado. Mas Deus é um que se revela como Pai, em alguns momentos se revela como Filho, e em alguns momentos se revela como Espírito. E é aí que está o problema da heresia. Então Jesus era uma revelação de Deus naquele momento. Era a mesma pessoa que estava no céu e estava na terra. Então Jesus, quando morre na cruz, era Deus morrendo na cruz, tá? No sentido de ser um. Em cada momento da atuação, ele se revelava como alguém. Então, ora se revela como Pai, ora se revela como Filho, ora se revela como Espírito. E não é isso que a Bíblia ensina. Jesus, ele deixa bem claro que ele e o Pai, apesar de ser um, eram distintos. Jesus orava ao Pai, Jesus se comunicava com o Pai, ele estabelecia uma comunhão com o Pai. Então, não é a mesma pessoa. Então, o unicismo é uma heresia. O unicismo é uma doutrina teológica que defende que Deus é absolutamente uma só pessoa e, em essência, rejeitando a doutrina da Trindade, ok? Então, é como se fosse assim: Deus é o Pai na criação, Deus se tornou o Filho na encarnação, e Deus é o Espírito na regeneração e na santificação. Então, é uma pessoa que se
faz, em cada hora tem um papel diferente para poder atender objetivos diferentes, e isso não é bíblico. Então, as principais características do unicismo são a rejeição da Trindade, porque os unicistas consideram a Trindade uma doutrina não bíblica e muitas vezes associam ao politeísmo. Cristologia, ensina que Jesus Cristo é o próprio Deus manifestado na carne, mas não uma pessoa distinta do Pai, ok? Batismo em nome de Jesus. A maioria das igrejas unicistas defende que o batismo deve ser realizado em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio Jesus ordenou, né? E a interpretação modalista baseia sua teologia em uma leitura de textos como Isaías 9:6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade e princípio da paz. Então, e também João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Mas eles interpretam esses versículos de forma erradas, ok? Porque isso está em desacordo com uma interpretação fiel e correta das Escrituras. A verdade bíblica é que Deus é composto por três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em todos os sentidos, ok? Nós adoramos um Deus em trindade, a trindade em unidade, que é a triunidade. Não confundimos nas pessoas, nem separamos a substância, pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo é outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito há uma divindade, uma glória igual e uma majestade coeterna. Então eles têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma majestade, porém eles são três pessoas diferentes, ok? O unicismo não é uma heresia atual, ela já vem desde a antiguidade. Os apóstolos combatiam já a questão do unicismo, é por isso que João vai escrever a sua primeira carta, 1 João capítulo 1, versículo 1, ele já começa dizendo que o Filho, o Verbo, Jesus, nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos nele, nós o ouvimos. Então, João vai estabelecer que ele é uma pessoa. E aí João ainda vai dizer assim, que todo aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse espírito não é de Deus, é do diabo. Então, é a negação da humanidade de Jesus. Nós temos algumas igrejas que fazem parte do unicismo, muitas igrejas fazem parte do unicismo, e elas ensinam dessa forma, então, uma reflexão completamente errada e distorcida do que a Bíblia realmente ensina. Nós precisamos sempre fundamentar na palavra de Deus, né? Nós temos aí todo o Novo Testamento que vai trazer diversas situações, diversos textos que nos dá firmeza, nos dá condições de argumentar a favor da Trindade e refutar essas doutrinas unicistas que aparecem. Como nós podemos fazer isso? Primeiro, fundamentando-se na palavra de Deus. A nossa maior arma é a palavra de Deus. Estando bem preparados para responder. Nós já vimos lá em 1 Pedro 3,15 que nós precisamos estar preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da nossa esperança. Praticar a apologética com mansidão e respeito, exaltar a Cristo como o Senhor, total dependência do Espírito Santo para que nós possamos responder essas pessoas. E a nossa resposta precisa refletir o caráter de Deus, que é um caráter de amor, e conhecer o mundo de uma forma bíblica, né? A nossa cosmovisão do mundo precisa ser uma cosmovisão bíblica. Então, quando nós falamos de um Deus triuno, nós estamos defendendo que Deus é um. Deus é um único Deus, que é dividido, que é um composto, vamos dizer assim, divisão não, né? Que é uma união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Ele não age ora como Pai, depois age como Filho, depois age como Espírito. São três pessoas diferentes, cada uma com a sua parte na revelação de Deus para a salvação da humanidade, cada um com o seu agir, cada um com a sua missão. Porém, são três pessoas diferentes, iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade, iguais em pensamentos. Elas agem e atuam de uma forma ordeira, única, de uma forma especial. Então, é esse Deus triuno que nós servimos, essa triunidade, que é três pessoas diferentes,
que formam um único Deus, que é o nosso Deus Jeová. Então o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um ser glorioso, majestoso que nós conhecemos por Deus. É isso que João também vai dizer lá no seu evangelho, quando ele vai apresentar o argumento sobre Jesus. Ele vai falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então é o Jesus encarnado agora que se materializa, que se torna uma pessoa, se torna humano, que tem características humanas, que tem os problemas humanos, que sente fome, sente frio, sente cansaço, sente sede, tem sentimentos humanos, mas porém sem pecado. Jesus é um humano perfeito, humano que conseguiu cumprir a lei, que conseguiu agradar ao Pai, por isso ele é o sacrifício perfeito. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e ele é totalmente diferente do Pai. O Pai estava na glória, Jesus veio à terra, depois Jesus envia o Consolador vem, o Espírito Santo vem após a sua morte. Então são três pessoas diferentes, agindo em favor da salvação, do resgate da humanidade, e essas três pessoas distintas formam o ser chamado Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.